Nesse vídeo eu vou rebater as principais burrices faladas sobre o cinema brasileiro, principalmente para quem fala mal das leis de incentivo, tipo a Lei Rouanet, que essas pessoas nem sabem para que serve, mas querem criticar. Esse é o vídeo para você mandar para aquele cara que é o especialista em espalhar fake news sobre o setor audiovisual brasileiro, principalmente porque ele não sabe nem do que ele tá falando, mas esse vídeo também é bom para você rebater os argumentos dessa pessoa em alguma discussão. E se você acha que artista de cinema vive só de mamata, fica aqui. Eu não vou ser agressivo com você, eu vou te explicar certinho. E se você me ouvir com o mínimo de mente aberta, vai sair desse vídeo defendendo o cinema brasileiro. O que me inspirou a fazer esse vídeo foi um comentário que mandaram no meu shorts lá sobre o Globo de Ouro. Aquela típica tia do Zap contaminada por fanatismo político e fake news. Ela mandou o comentário principalmente me xingando e xingando o Kleber e o Wagner também, usando esse argumento animal que eles são financiados pela Lei Rouanet e que estão usando o dinheiro que ela deve pagar muito de impostos para financiar filme de esquerda. Infelizmente, eu não consigo ter o print do comentário, isso porque, como ela foi silenciada, como ela me xingou, eu automaticamente já silencio a pessoa. Tudo que ela comentar vai ser ocultado, não vai aparecer para mim. Ela vai achar que tá comentando, mas não tá aparecendo para ninguém, só para ela. Então vamos usar de exemplo esse que tá famoso agora, que falou menos dinheiro para professores e mais dinheiro para a Lei Rouanet, deu tudo certo. Bom, esse aí já foi jantado depois, já que foi respondido com o argumento máximo, né? Que a Lei Rouanet não financia mais longa-metragem desde 2007 e que os 10 maiores beneficiados da Lei Rouanet são justamente cantores sertanejos, tipicamente de direita. E se você repete isso de Lei Rouanet e que artista no Brasil só vive de mamata, você só tá sendo burro, mas calma aí. Ainda vai dar tempo de corrigir isso, fica aqui no vídeo, já vou começar te explicando. Primeira coisa, além de não financiar longa-metragem, a Lei Rouanet também não vem diretamente do seu imposto. Isso se você for um contribuinte normal, CPF igual eu e 200 outros milhões de brasileiros. Todo o recurso dessa lei vem de isenção de imposto para grande empresa, para bilionários, que ao invés de dar essa grana para o governo, eles podem escolher ajudar alguns projetos culturais. Isso prova que realmente no Brasil quem vive de uma mata é empresa bilionária e não artista. Isso porque o projeto ele tem que fazer propaganda para a empresa que já está sendo isenta de imposto. Então eles não pagam o tributo igual a gente e ainda sai com um marketing de graça. Que beleza! Entretanto, apesar de tudo isso que eu falei, a Lei Rouanet sim é muito importante, principalmente por levar cultura para cidades minúsculas, onde isso quase nunca chega. Você tem noção que muitas vezes a primeira experiência com teatro ou qualquer outro tipo de cultura de uma criança acontece somente graças à Lei Rouanet? Ou a primeira vez que alguém vê a cidade dela passando num filme, por um curta-metragem dali ter sido financiado pela Lei Rouanet? E sim, apesar de eu pessoalmente detestar com todas as minhas forças música sertaneja, isso também é cultura, mesmo que se gaste muito mais do que deveria nesses shows de cidade pequena. Se gasta muito mais dinheiro com esses shows do que onde realmente deveria, que é justamente essa galera do teatro local, da cultura local e tal. Fora que para receber dinheiro da Lei Rouanet, você tem que ter uma prestação de contas finíssima, tá? Não é igual campanha política não, que você gasta 50 vezes mais em qualquer gráfica aí para imprimir santinho. Nas leis de cultura isso é muito, mas muito bem fiscalizado. Principalmente pra galera pequena ali do teatro local que eu falei. Por os shows, nem tanto. Tá bom, agora que você entendeu que a Lei Rouanet não vem do seu imposto e não financia longa-metragem, agora é hora de eu te explicar o que realmente fomenta e paga o cinema brasileiro. O Fundo Setorial do Audiovisual. Mais um que não é bancado pelo seu imposto como pessoa física. Agora você para de espalhar essa mentira aí que você tá financiando filme de esquerda, pelo amor de Deus. O Fundo Setorial do Audiovisual é literalmente um fundo, tipo aqueles de banco, de economia mesmo, só que público. E aqui ele é 100% destinado e mantido pelas empresas de audiovisual brasileiras. Inclusive agora com essa PL do streaming estão dando uma mata para empresa gigante e gringa ao invés de beneficiar as empresas do audiovisual do nosso país. E isso que nosso setor gera muito mais emprego aqui do que essas empresas gringas, que geram pouco emprego aqui e jogam muito dinheiro para lá. O que mantém esse fundo são justamente os tributos que as empresas do audiovisual daqui pagam, principalmente o Fistel e a Condecine. Esse que os streamings não pagam até hoje, e vão pagar só uma migalha por conta desse PL comparado ao que eles pagam em outros países, sendo que o Brasil é só o segundo maior mercado de streamings do mundo. E esse pouquinho que eles vão pagar, eles vão poder usar para financiar longas metragens deles próprios. Então sim, a gente vai ter mais longas de cultura americana no Brasil do que realmente da cultura brasileira, porque quem vão produzir são empresas americanas ou europeias. Bom, esses tributos são justamente o que geram a renda para a gente investir nos filmes do Brasil. E o fundo é autossuficiente, tá? Ele gira como se fosse uma engrenagem. Faz o filme, aí o filme dá lucro ou não, e aí se der lucro,
boa parte desse dinheiro volta diretamente para o fundo para fazer mais filme. Então, quando gera lucro, uma fatia ainda maior do que a Condecine e o Fistel voltam para o fundo. É assim que funciona o fundo setorial do audiovisual, e não é só assim que ele se alimenta também, tá? Porque outra forma que esse fundo gera dinheiro é justamente os juros abusivos do Brasil, já que todo o dinheiro que fica parado ali e não é usado tá rendendo. O que aconteceu muito num congelamento do nosso fundo num governo aí entre 2018 e 2022. Mas isso ainda não pode ser o suficiente de informação para você, né? Principalmente se você tiver aquele pensamento liberalzinho que tudo tem que dar lucro. Aí você automaticamente, pela mídia, pensa que a nossa cultura não dá lucro suficiente, né? Só dá prejuízo. Então eu vou puxar um estudo da Oxford Economics. Nada de fonte comunista, de esquerda não, tá? Que mostrou que a cada R$ 1 investido no setor, isso se transforma em R$ 2,2. Sim, cada real gasto movimenta 2,2 vezes o PIB do Brasil. Isso é uma prova que o nosso setor é investimento, não é nada de mamata e nem ser bancado. E para matar a pau mais ainda, o nosso setor gera muito, mas muito emprego. Você gosta de carro, né? Você acha que o setor de fabricação de automóveis gera bastante emprego? Sim, verdade, gera bastante sim, mas a indústria do audiovisual brasileiro gera 60% a mais que ele. E cada emprego gerado pelo nosso setor sustenta mais outros 5 empregos dentro da economia brasileira. Até você que é liberal tá concordando comigo agora, né? Tá vendo? Você pode ser de direita e apoiar também o cinema brasileiro, não tem nada de errado nisso. Isso que é ser patriota de verdade. Rapidinho, só vou te interromper agora para pedir que você dê o like e se inscreva no canal, vai me ajudar bastante nesse começo. Agora que até você que era contra o cinema brasileiro já tá do meu lado, eu quero dizer que o fundo setorial do audiovisual ainda não é o suficiente. Você viu tanto que o nosso setor gera de emprego e de renda, né? Mas poderia ser muito mais, principalmente se a gente tivesse mais investimento. Esse investimento sendo direto do Estado, já que hoje o único papel dele é gerir o fundo, tanto com o BNDES quanto com a Lancine. E ainda estão tentando boicotar o fundo, tá? Principalmente com a PL do streaming que eu falei lá atrás. Mas ainda dá pra ter um mínimo de esperança, porque a cagada já tá feita. Isso porque o Ministério da Cultura não colabora com o nosso setor e fica culpando toda hora esse Congresso que eu já sei e todo mundo já sabe que é entreguista. Nossa, o bom de ser trabalhista é que eu posso tacar o pau no governo atual e no partido deles. E o ponto principal da minha crítica é justamente a pasta da cultura, que o governo não liga e não ajuda nem um pouco o setor. Simplesmente vai lá, entrega a gente pro Centrão e a gente que se lasque. A gente precisa de muito mais e tem que descer além assim. Voltando um pouco mais pro cinema, mas sem deixar de lembrar que arte e política sempre andam juntos, agora a gente só vai falar um pouquinho mais lá da arte. O que me dá mais vontade de morrer é quando alguém fala uma dessas duas frases aqui. Oh, mas o cinema argentino é muito melhor que o cinema brasileiro. Ou o cinema brasileiro é muito ruim porque não faz filme de ação ou filme de outro gênero. Geralmente esse aí vem acompanhado do só faz filme de favela e chucharia. Cara, essas são duas das maiores burrices que se fala sobre o cinema nacional. Primeiramente, se você perguntar para a maioria dos fãs de cinema do mundo que assistem o nosso cinema e o cinema argentino, eu garanto que 90% ou mais vai falar que o nosso é melhor que o dos caras. E eu não sei nem se na Argentina, se o cara não for tão pacheco, ele vai assumir que o cinema brasileiro é melhor. O mundo inteiro que gosta de cinema paga pau para nossas produções nacionais, menos muita gente daqui. É bizarro. A população no geral vê o cinema brasileiro como gênero e o cinema americano como cinema nacional. Agora, quando um maluco me fala que o cinema brasileiro é ruim, não tem filme de gênero, dá vontade de perder o meu réu primário. Não é porque você não conhece que não existe. A gente tem um grande problema de distribuição do cinema nacional. Muitas das obras as pessoas não ficam nem sabendo que saiu no cinema ou que simplesmente existem. Inclusive, uma das minhas missões pessoais aqui como canal é justamente divulgar esses filmes. Se você gosta de filme de fantasia e acha que o Brasil não sabe fazer, vai lá no primeiro vídeo do canal, eu citei filme Demência. Se você acha que a gente não sabe fazer filme de ação, vai no segundo vídeo do canal, onde eu citei Os Enforcados, filme que saiu ano passado. Se você acha que a gente não sabe fazer terror, vai assistir o Zé do Caixão, o José Mojica Marins. Ah, mas é muito antigo, então beleza, vai assistir os filmes da Juliana Rose e o Marco Dutra. É só você conhecer que você vai parar de falar abobrinha e se apaixonar pelo cinema nacional. Afinal de contas, brasileiro gosta de filme brasileiro, a gente ama ser representado. É muito bom ver uma pessoa como a gente na nossa tela. Isso tudo com as nossas leis de incentivos nem sendo tão boas assim. A própria Argentina que eu falei antes do Milei, não sei como tá agora, mas tinham as leis de cultura um pouquinho melhores que a do Brasil, tá? Países da Europa, então, nem se fala. Quem dera se a gente tivesse leis como a Alemanha, como a França. Fora as cotas de telas que tem nesse lugar, né? Pra fazer uma cota de tela no Brasil, Michuruca já vira um escarcéu daquele tamanho. E ainda tem muita lei de incentivo que eu gostaria de explorar mais aqui, tipo a Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Mas aí o vídeo ia ficar muito longo. Se você quiser
quiser saber mais sobre elas, deixa nos comentários aí que eu posso pensar em fazer vídeo sobre. Só adianto que se você acha que essas leis também são mamatas, você tá tendo outro pensamento meio burro. Eu não queria fazer nenhuma propaganda nesse vídeo porque realmente é um tema muito importante pra mim, mas assim como o cinema brasileiro precisa de investimento, eu também preciso de dinheiro. Então eu vou deixar aqui na descrição o link no QR Code de alguns livros para você aprender mais sobre o cinema nacional. Compra comigo que você me ajuda e não paga nada mais por isso, é só ir aí nos links. É isso, amigos, agora você tá mais do que pronto para convencer aquele seu amigo que não sabe nem do que ele tá falando quando toca no assunto. E se você veio por alguém que te mandou esse vídeo e tava com mente aberta, eu te garanto que eu convenci que agora você gosta um pouquinho mais, pelo menos, do cinema brasileiro. No mínimo, acho que você já sabe que o nosso setor não dá prejuízo e ninguém vive de mamata, não. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o cinema brasileiro, fica com o meu vídeo aqui do Alberto Cavalcante, uma lenda do cinema francês e britânico que foi expulso do Brasil pela esquerda e pela direita. E pra você ter ideia, só um tal de Martin Scorsese é fã. Um abraço. Tá tentando me fazer isso ultimamente, mas... Neto fez mesmo pra cá.